Amém? Bom estarmos juntos nesta manhã mais uma vez, uma alegria muito grande, hoje em especial por pessoas especiais que estão aqui entre nós, o Marcelo que trabalha lá com a gente, a sua esposa, a Maria, né? A Jaque, o Lohan, a irmã Iracema, obrigado. Pessoas que estão aí com a gente hoje, e é uma alegria. Daqui a pouco meu irmão também vai estar aí, vai chegar, em nome de Jesus. E é sempre uma alegria podermos nos reunir, né? Adorar o Senhor, ter esse momento de adoração, meditarmos nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, né? Ela que nos orienta, que nos dá direção. Então eu quero, de fato, agradecer a vocês que vieram, que não fazem parte desse corpo, né, dessa igreja aqui, mas fazem parte do corpo de Cristo. E ao nosso pessoal de casa também, bem-vindo a todos, vocês que estão a partir desse momento também nos acompanhando aí. Vamos meditar juntos nas Escrituras Sagradas. Essa semana eu estava meditando, na verdade foi uma mensagem que eu ouvi, e essa mensagem eu compartilhei com um amigo, porque eu sei que ele gosta muito do assunto. Eu compartilhei com ele uma mensagem, uma pregação, e eu ouvi essa pregação e dentro dela não teve a ver com o que o pregador estava falando naquele momento, mas dentro dela me saltou algo e eu pedi a Deus direção, esclarecimento para conseguir ministrar nessa manhã. Espero que seja de fato uma palavra para edificação de todos nós, porque precisamos, como eu disse, da palavra para nos orientar. A palavra serve para nos arguir, para nos exortar e para fazer de nós pessoas melhores, principalmente espiritualmente. E eu vou meditar com você um versículo. Se você abrisse a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1. Queria meditar nesse versículo com vocês nesta manhã e pedir a Deus que nos dê aí uma direção e traga luz ao nosso entendimento. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu vou repetir o versículo, quero que você entenda bem o que esta palavra está nos transmitindo nessa manhã. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a palavra que nós vamos meditar. A gente conhece a história de Jó, né? E sabemos que trata-se de um homem que sofreu agruras, sofreu muito. E eu quero falar nesta manhã sobre os alicerces de Jó. Esse meu amigo, para quem eu enviei a mensagem, de um pastor, ele fala que ele gosta muito desse livro. Inclusive ele disse que estava lendo esse livro de Jó nesse período. O livro de Jó, na verdade, muitos acreditam ser só um livro poético, como sendo uma história contada, mas não verdadeira, não real, mas uma história poética que conta, fala do sofrimento do homem, né?
E isso faz a gente se identificar, porque nós todos passamos por situações, dificuldades e apertos. Só que Jó é o nível hard, né, de todo sofrimento. Quando a gente olha para essa história, a gente identifica assim um sofrimento ao extremo. Talvez por isso, né, alguns acham que esse livro é só poético. Outros, porém, acreditam que Jó essa história é uma história real de um homem que viveu numa época que alguns atribuem que ele viveu lá na época de Moisés, do sogro de Moisés, nas terras do sogro de Moisés, lá nas proximidades onde o sogro de Moisés habitava. E Moisés tomou conhecimento e por isso até atribui-se a Moisés a escritura desse livro. Dizem que foi Moisés que escreveu esse livro pelas suas características, pelo contexto histórico e tal. E aí há quem diga, os estudiosos acreditam que realmente essa história aconteceu e foi com um homem que viveu naquele tempo contemporâneo a Moisés. Bem, não sei muito bem se real ou não, mas a verdade é que a história de Jó nos transmite muita coisa. E eu peguei só o primeiro versículo, porque é nele que nós vamos focar, mas a gente, conhecendo a história, sabe que Jó sofreu, foi acusado, foi humilhado por seus amigos, e perdeu seus filhos, e perdeu suas riquezas, perdeu tudo. E ainda assim se manteve firme. E eu queria abordar exatamente que alicerce é esse, que faz alguém ficar firme apesar de tudo que sofreu, né? E foi o que Deus falou para mim, foi o que Deus colocou no meu coração para que nós pensássemos. Há aqui uma diferença, porque quando eu olho para a história de Jó, eu fico tentando me colocar no lugar, e eu não consigo me ver dentro de uma situação como essa. Eu tenho 3 filhos, eu não consigo me ver perdendo um. Jó perdeu todos. E segundo as escrituras nos mostram, ele não perdeu um hoje, um mês que vem, um daqui a um ano. Ele perdeu todos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. E aí eu olho para isso e falo, é impossível um homem suportar isso, né? E aí Deus me fez refletir sobre os alicerces de Jó. Por que eu vou falar disso? Porque, independente de nós passarmos por sofrimentos menores, obviamente, do que Jó, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos sofrimentos. E eu vejo que muitos não conseguem lidar com os seus sofrimentos sem o desespero, sem aquele choro de quem não tem esperança, porque chorar é normal, sentir é normal, ter dor do problema e vivenciar isso é normal. O problema é quando nós não temos estrutura para suportar determinadas coisas. A Bíblia diz que Deus não permite vir sobre nós provações acima ou além daquilo que podemos suportar. Essa é uma promessa. Mas ainda assim, pense comigo, cada um de nós temos situações que muitas vezes nos parece acima das nossas forças, né? Nos parece algo assim terrível demais para aguentar, e a gente diz, eu não vou suportar. E eu, olhando para o primeiro versículo, eu fui tentando entender então o que Jó tinha para suportar tudo aquilo que ele suportou. Perdeu todas as suas riquezas, perdeu os seus filhos, perdeu tudo, e a sua esposa, que ainda estava ao seu lado, né, não conseguiu ser uma adjuntora naquele momento, não conseguiu ser alguém que pudesse dar uma força. E isso acontece com a gente.
né? Às vezes nós não podemos contar com ninguém, de fato, nem com a nossa esposa. A história diz que era a esposa dele que estava mais próximo e vivendo e sofrendo todas as coisas que ele vivia, né? As dores que Jó teve, ela também teve, porque se era esposa, tinha os seus filhos, tinha as suas riquezas, né? Comungava daquilo e aí, de repente, o Jó, a Bíblia fala do Jó, porque na época das Escrituras, né, o homem ficava sempre em maior evidência do que a mulher, mas eu olho para a mulher aqui nesse caso e vejo que ela era também, de igual forma, uma sofredora. E talvez ela não teve, e biblicamente, a Bíblia nos mostra sinais de que ela não teve a mesma estrutura de Jó, não é? Porque olhando para a situação, sofrendo o que sofreu, nós não somos iguais mesmos, tá, irmão? Não tem essa de, você tem que aguentar, porque você... Esse tipo de conselho, quando bate a nossa porta a dor, ele não ajuda, né? É porque você tem que suportar, porque você está fraco, porque você chora à toa, porque, sabe? Esse tipo de coisa, principalmente em relação às mulheres que são mais frágeis, é um tipo de conselho, é um tipo de enfrentamento que não ajuda. E a gente vê que essa mulher, ela chegou a um ponto de dizer para ele: você, apesar de tudo, ainda tenta se manter íntegro. É isso mesmo? Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque não há mais o que se fazer. Você já perdeu tudo, nós já perdemos tudo. Eu quero colocar isso no plural, porque essa mulher estava envolvida no processo. Nós já perdemos tudo. Então, ela, na verdade, ela estava expressando o que estava dentro dela, a dor que ela estava sentindo. E ela dizia: o que me resta é amaldiçoar tudo, porque eu não tenho mais nada. Amaldiçoar Deus e morrer. Essa é a minha vontade. E ela expressou a verdade do seu ser. E disse isso para Jó. Falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí, irmãos, eu olho para isso e vejo, né, muitas vezes a forma como nós lidamos com os nossos problemas, com as nossas crises, com as nossas dificuldades. E aí Deus foi me mostrando aqui nessa leitura que Jó tinha um alicerce que o fazia superar uma dor que nós, só em tomarmos conhecimento e lermos as Escrituras, nós já admitimos que não suportaríamos. Ou há alguém entre nós aqui que tem coragem de bater no peito e falar: não, eu aguento, isso aí eu tiro de letra? Eu acredito que nenhum de nós não conseguiríamos suportar isso. Então, por que Jó, nessa história, aparece como alguém que suportou? A resposta está no primeiro versículo, porque a partir daí vai se desenvolver toda uma história daquilo que ele passou, né? E eu olhei para o primeiro versículo e vi a seguinte informação: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Que característica é essa? Que alicerce é esse? A pergunta é: nós temos essa dificuldade de enfrentar muitos dos nossos problemas, talvez porque esteja faltando esse alicerce de Jó. A Bíblia não fala que era um homem que se achava íntegro, ou reto, ou temente a Deus, ou que se achava alguém que se desvia do mal. A Bíblia não diz que as pessoas pensavam dele isso e diziam: olha, esse homem aí é reto, é íntegro. A Bíblia diz que ele era. E há uma diferença em ser ou ser considerado, ou pensar que é. Há uma grande diferença. E nós sabemos que quem de fato nos conhece somos nós e Deus. E muitas vezes nem nós nos conhecemos o suficiente para descobrir quem nós somos. Mas a declaração bíblica disse que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ele não era o que achavam dele. Ele não era o que
o que ele parecia ser. Ele não era como ele se sentia, e também não era o que ele dizia ser, nem o que diziam dele, mas ele era um homem reto, íntegro, se desviava do mal. E eu fui meditar um pouco nesses quatro tópicos que a Bíblia fala que Jó era. O primeiro, fala que ele era íntegro. Íntegro representa inteiro, quer dizer verdadeiro, quer dizer alguém de caráter. Inteireza, irmãos, é quando as verdades sobre nós são reveladas, mesmo quando nós estamos longe dos olhos dos outros. Porque muitas vezes nós estamos longe dos olhos dos outros. E a nossa integridade, e esse valor aqui que eu quero apontar como um alicerce de Jó para suportar situações adversas, isso fica como um conselho para todos nós, né? Para mim inclusive, é um entendimento de que íntegro é aquele que é verdadeiro, que é inteiro, que tem o seu caráter ilibado, mesmo quando está longe dos outros. Porque ainda que estejamos longe dos olhos de alguém, nós estamos perto dos olhos daquele que tudo vê. Deus está vendo, Deus sabe quem nós somos. E é interessante que esse mesmo testemunho, cujo o livro começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, é o testemunho que Deus dá dele. Porque quando Satanás se apresenta no meio dos filhos de Deus, se apresenta diante de Deus para ouvir o que Deus ia dizer, a primeira coisa que Deus fala, Deus suscita na conversa com Satanás é: olha, você tem visto o meu servo Jó? Porque não há ninguém como ele. Homem íntegro, reto, se desvia do mal. Deus dá esse testemunho dele. Aquilo que o livro começa a relatar, possivelmente Moisés escreveu, Moisés vai falando que ele era assim. E Deus, de fato, dá esse testemunho. Quero dizer o seguinte: muitas vezes, a respeito de nós, as pessoas nos olham e podem até achar que somos. E aqui está a questão. Aqui está a diferença de alicerce. A pessoa olha para mim, não me conhece no meu íntimo, no meu interior, quando eu estou sozinho ou quando eu estou dentro da minha casa, com a minha família, lidando, porque eu já ouvi situações assim do tipo: mamãe, vamos viver, vamos morar na igreja, porque na igreja o papai nos trata muito bem, né? Na igreja o papai é outra pessoa, né? E muitas vezes as pessoas nos olham e veem: ali está um homem íntegro. Mas a integridade, ela diz respeito ao caráter, à verdade, no contexto da minha intimidade. A integridade não é o que eu mostro, a integridade é o que eu sou, na minha intimidade, na minha vida, como um todo, né? Se eu tenho oportunidade de fazer algo errado e não faço, né, eu sou íntegro, eu sou verdadeiro, eu sou sincero, eu tenho caráter. Se eu tenho oportunidade de roubar algo que está em algum lugar, dizem que a oportunidade é que faz o ladrão, não é isso? E aí tem uma situação, tem algo em cima de uma mesa, ninguém está vendo. Nós pregamos domingo passado sobre Acã, ninguém sabia, ninguém estava vendo. E aí, se eu tenho a oportunidade de pegar e não pego, isso aí, porque eu não pegaria se o Paulo estivesse presente, mas também não pego se ele não estiver ou se não tiver ninguém olhando. E a Bíblia dá testemunho do homem Jó, dizendo que ele era isso, que as verdades sobre ele, né, revelavam quanto quando ele estava longe dos outros, dos olhos dos outros, ele continuava sendo íntegro.
Nossa integridade geralmente se manifesta quando ninguém está vendo e não precisamos contar para ninguém. Esse é um outro detalhe. Não preciso dizer, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. Não preciso disso. Se eu não faço, sou íntegro, tenho meu caráter ilibado, sou verdadeiro, então eu não faço. Quem vai dar testemunho de mim e da minha vida é o Senhor. É óbvio que as pessoas que vivem ao meu redor vão observar isso em algum ponto ou em algum nível, mas não totalmente. Nem a minha esposa, que convive comigo direto, todos os dias, consegue fazer uma avaliação verdadeira, profunda acerca da minha integridade. Nem ela. Porque a minha integridade está sim naquilo que eu faço quando ninguém está vendo. E se ninguém está vendo, nem ela está. Concorda? Então, ela pode até dar testemunho daquilo que ela vê, mas daquilo que ela não vê, e a integridade aponta para as coisas que ninguém está vendo. Só Deus está vendo. Só o Senhor está vendo. E Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe por onde andamos. Ele sabe o que metemos a mão. Existia a gente chama de Corém, antigo, que falava que Deus está vendo como chama de fogo o que eu estou fazendo escondido entre o povo. É uma alusão, sim, também ao que aconteceu com Acã, né? E essa é uma realidade. Deus está vendo. E a questão de Deus do livro está dando ênfase à integridade de Jó, está dizendo, olha, ele era um homem que quando ninguém estava vendo, ele era verdadeiro, ele era sincero, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, ele fazia isso de verdade, na frente ou atrás de qualquer pessoa. A outra coisa que a Bíblia fala de Jó é que ele era reto. E aí, reto aponta para justo, né? E é como agimos diante das pessoas e com as pessoas. Agora sim, agora eu saio do campo da minha intimidade, da minha particularidade, para fazer agora e atingir pessoas. Aquilo que eu faço com as pessoas, ou diante das pessoas. A consideração a respeito de Jó, quando ele estava sozinho, era que ele era íntegro. Agora, a consideração a respeito de Jó, quando ele se relacionava com as pessoas e quando ele estava com as pessoas, é que ele era reto, ele era justo. Ou seja, não tem nenhuma atitude de Jó que possa ser repreendida em público. Não é só na sua intimidade, é em público. E eu não sei o que é mais difícil. Honestamente, eu não sei o que é mais difícil. Eu não sei se é mais difícil ser íntegro ou ser reto. Se é ser íntegro na minha intimidade lá quando ninguém está vendo, ou se é ser reto e correto diante dos olhos de todos. Porque a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhos. Então todo mundo vê o que a gente faz. Então essa parte de retidão, de justiça, é como agimos diante das pessoas e com as pessoas. Não é só diante das pessoas, é como agimos com o próximo. Como agimos com as pessoas. O que a Bíblia diz de Jó é que ele era íntegro na sua intimidade, mas ele era reto. Ele no trato com as pessoas, ele era reto, ele era justo, ele era correto. Ele fazia o que era certo. É o impacto que nossas atitudes públicas geram na vida dos outros. Retidão é manifestada nas atitudes com os outros. O que você faz comigo quando eu estou vendo? Não é só quando eu não estou vendo, né? Quando eu não estou vendo. E aí por isso que eu digo, eu não sei o que é mais difícil. Se é ser íntegro ou ser reto. Mas de qualquer forma, esses eram elementos dos alicerces de Jó. E eu quero falar isso nessa manhã porque estes têm que ser o elemento de todo aquele que se diz cristão. Eu não estou falando de religião alguma, estou falando de cristão, de gente de Deus, de gente que teve encontro com o Senhor, de gente que conhece a Jesus, de gente que sabe que andar com Jesus vai ter que dar testemunho, vai ter que ter vida com Deus, vai ter que ter caráter, vai ter que ser verdadeiro. É esse o grande desafio. Eu
me isento de nenhum desses compromissos e dessa responsabilidade. E quero dizer que não sou perfeito, não sou mesmo. Muitas vezes, na minha inquisição de integridade, eu erro. Porque no meu íntimo, no meu pensamento, alguma coisa acontece e eu erro, eu falho. Ninguém sabe, ninguém viu. Não atingi ninguém. Mas no meu íntimo, eu sei que errei. E muitas vezes não consigo ser reto, não consigo ser justo. Na prática, no dia a dia, na vida com o próximo, não consigo ser justo às vezes com a minha esposa. Não consigo ser justo às vezes com o meu filho. Não consigo ser justo com o meu patrão. Não consigo ser justo com, sabe, alguma coisa com o meu irmão, com aquele que anda comigo. Esse alicerce do qual eu estou falando nesta manhã é o que nós descobrimos na vida de Jó, que o fez suportar as adversidades. E que é a proposta de Deus para nós. É um desafio? É. Mas em que ponto você está desse desafio? Porque quando temos um desafio, vamos imaginar que nós temos uma barra e precisamos pular ela, né? Em que ponto nós estamos para alcançar isso? Será que estamos muito distantes e não estamos nos importando? Ou se, na verdade, estamos perseguindo isso e em algum momento vamos ter a oportunidade de provar isso, de comprovar isso? A outra coisa que a Bíblia diz que Jó era temente a Deus. Esse é mais um componente dos alicerces de Jó. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, de toda a sabedoria. Então, ele era temente a Deus. Quando você ouvir dizer, quando você ouvir falar de alguém que teme a Deus, você vai encontrar nessa pessoa sabedoria. E quando eu estava estudando sobre isso, eu identifiquei a seguinte coisa: sabedoria significa tanto uma forma de pensar e um conjunto de conhecimentos oriundos desta forma de pensar, como também a habilidade de aplicá-lo na vida diária. Então, quando eu vi essa definição, eu falei, bom, a minha forma de pensar, ela está ligada e coligada às Escrituras. Se eu me declaro cristão, então a minha forma de pensar, ela está sendo formatada pelas Escrituras Sagradas, pelo entendimento que nós temos da Bíblia, por aquilo que pensamos acerca da vida à luz das Escrituras. Ok? E aí eu olho e digo assim, a sabedoria significa tanto uma forma de pensar, ou seja, o formato, aquilo que Romanos 12 fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sabedoria é uma transformação da mente e um conjunto de conhecimentos oriundos desta forma de pensar, como também a habilidade de praticar ou colocá-lo na prática ou aplicá-lo na vida diária. Eu parei para pensar, eu falei, Senhor, muitas vezes a gente conhece as Escrituras, a gente sabe os conceitos, os princípios, os valores, a gente conhece, a gente sabe, mas falta temor a Deus, porque temer a Deus, o que Jó tinha, né? Temer a Deus, e a Bíblia diz isso, é o princípio de toda a sabedoria, significa que eu não posso ter somente um conhecimento, né, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o cristianismo, mas eu preciso, né, nesse conjunto de conhecimentos oriundos dessa forma de pensar, também colocar em prática. É a habilidade de praticar, é a habilidade de aplicá-lo na vida diária. Então eu entendo o seguinte: eu posso conhecer muito das Escrituras, muito.
ter conhecimento, estudar de frente para trás, de trás para frente, não importa. Mas se eu não tiver o temor do Senhor, as Escrituras para mim elas se tornam um livro qualquer, comum, que a gente lê, a gente recebe alguma informação dali, extrai alguma coisa, mas não consegue colocar em prática. Eu entendi que dentro dos alicerces de Jó, ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus. E temente a Deus é todo aquele que pratica o conhecimento que tem de Deus. Não é aquele que sabe, mas é aquele que pratica. Então, quando eu olho, seja para quem for, posso considerar um líder espiritual. Vamos considerar, porque isso tem servido de escândalo para muitos. Porque o pastor tal, o apóstolo tal, o bispo tal, o fulano de tal fez isso, né? O que se espera dele é de fato que ele tenha conhecimento das Escrituras e que ele coloque isso em prática. Mas a forma de fazer isso é temer a Deus. Porque sabedoria é quando a gente consegue ter o conhecimento e colocá-lo em prática. Porque senão nós somos só conhecedores. Mas quando a Bíblia fala que Jó aponta para Jó como íntegro, reto e temente a Deus, a Bíblia está dizendo que ele era sábio. Ele conseguia alcançar o conhecimento e transmitir isso, e colocá-lo, e aplicar isso na sua vida diária. Quando eu vi isso aqui, eu falei, Deus, qual é o caminho? Porque nós somos desafiados a isso. Ou porque nós vimos a reuniões como essa? Por que nós lemos as Escrituras? Por que nós ouvimos pregações? Por que nós estamos sendo ministrados pelo Senhor? Por quê? Qual é o propósito? O propósito é ser temente a Deus. Não existe outra razão a não ser temer ao Senhor e se preparar para subir. É isso. É para isso que nós vivemos. Para temer ao Senhor e se preparar para o céu. Porque o que acontece, irmãos, muitas vezes é que a gente acha que religiosidade vai resolver todos os nossos problemas. A gente está indo na igreja, a gente está ouvindo a palavra de Deus, está tudo certo. O caminho é esse. E é bom que a gente se reúna, porque é gostoso a gente ter essa comunhão. É bom encontrar vocês, é bom estarmos juntos. Mas qual é a aplicação daquilo que ouvimos, que a gente faz para a vida? Nós nesse lugar, nós temos sido confrontados. Essa semana eu vi um post de uma menina dizendo que está cansada das pregações coaches, né? Não sei se vocês viram isso. Aquelas pregações coaches, né? Que você é o centro do coração de Jesus e tal. Essas que massageiam o ego, essas que dizem que você vai conquistar muita coisa, você vai ficar rico, você vai, sabe, obter sucesso, porque você tem Jesus, então você vai obter sucesso e tal. E aí ela falou assim, olha, eu tô com saudade de ouvir pregações que me chamem de raça de víbora. Saudade de ouvir pregações que me chamem de raça de víbora. E que parem de dizer que eu sou o centro do, sabe, massagear o ego. Então, nós temos vivido dias aqui, e as nossas meditações nas Escrituras aqui são muito conduzidas na direção do confrontamento. Nós somos confrontados nesse lugar. As pessoas assistem as nossas lives e as pregações, e eu tenho testemunho das pessoas dizendo, eu fui confrontado, porque eu também sou. Eu venho para cá, eu trago uma palavra, mas eu sou só mensageiro. Como eu disse, eu sou o correio que vai lá na porta da sua casa entregar uma carta, só isso, né? A mensagem não é minha. E aí quando eu olho para essa realidade, eu vejo assim, líderes dando mau testemunho porque não temem a Deus, é simples assim. Não temem a Deus, aí não tem sabedoria. O que é a sabedoria? É colocar em prática aquilo que aprende, aquilo que
que a mensagem do Evangelho traz para a transformação da mente. Não basta eu entender que aquilo serve para alguma coisa, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida. E se eu não fizer isso, eu não tenho nenhum compromisso com Deus. Porque temer a Deus, ou ser temente a Deus, ou ter essa característica que Jó tinha, é característica de gente que tem compromisso com Deus. E eu falo aqui, falo em qualquer lugar que eu esteja, porque eu me incluo nesse processo da preocupação em adquirir o conhecimento, mas principalmente colocar em prática na minha vida. E esse temor do Senhor é o amor prático a Deus. É o amor prático, não é um amor de palavras. Não é um amor cantado numa canção cujo a letra não faz sentido e conexão alguma comigo. Se eu canto e digo te amo, ó Deus, a prática do meu ato precisa ser essa. Se eu prego e falo o Senhor é o meu Deus, a prática do meu ato, das minhas atitudes, a minha verdade tem que ser essa. Porque isso é o princípio da sabedoria, é colocar em prática. É amor prático a Deus, respeito verdadeiro e devoção ao Altíssimo sem reservas. Respeito verdadeiro e devoção ao Altíssimo sem reservas. Jesus uma certa vez chamou pessoas, homens religiosos de hipócritas. E eram todos do nível alto, os escribas, os fariseus, os homens que escreviam a lei, que sabe que uma das coisas que eu faço com meu filho quando nós estamos ensinando ele alguma coisa em casa, vai escrever isso aí. Porque ele, pai, não estou conseguindo decorar, escreve. Porque você escrevendo, você vai decorar. Você vai identificar. Na hora você vai lembrar que você escreveu, você se envolveu com aquilo. Os escribas e fariseus escreviam, os escribas eram isso, aqueles que escreviam a lei. E aí um dia tiveram um encontro com Jesus, Mateus 25, se eu não me engano, Mateus 23, não lembro. E aí Jesus fala para ele, hipócritas, vocês são hipócritas. Por que são hipócritas? Não conheciam a lei? Conheciam. Sabiam? E a prática? Não tem. E eu quero dizer, em nome de Jesus, eu não estou aqui querendo florear nada e nem mandar recado para ninguém, não faço isso. Estou falando do meu coração, dentro daquilo que nós estamos vendo. Evangelho sem prática não é evangelho. O Evangelho de Jesus, ele promove transformação, o Evangelho de Jesus promove uma mudança de mente, mas faz uma convocação para que você viva, para que eu viva verdadeiramente aquilo que está sendo ministrado e pregado. Sabe por que nós vamos ter surpresa no céu? Porque tem gente que não fala, não prega, não canta, não diz nada e procura viver segundo o Evangelho de Jesus, segundo os ensinamentos do Mestre. Traça a sua vida, né, e a sua conduta em conformidade com as coisas que ele ouviu, aprendeu de alguém, e não fala isso para ninguém. E ele muitas vezes não vai nem à igreja, mas trabalha a sua vida e vai vivendo com o temor do Senhor e o princípio da sabedoria, a prática, a colocação daquilo em prática na sua vida. E aí vai chegar no céu muita gente que vai chegar diante de Deus, e o Senhor na sua palavra diz isso, né? Vão chegar, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Jesus vai falar, não conheço vocês, não sei quem vocês são. Cara, colocar em prática, temer ao Senhor é colocar em prática, é o amor prático a Deus, é o respeito verdadeiro e a devoção ao Altíssimo sem reservas. Guardar os seus mandamentos e colocar em prática. Isso significa o que precisar fazer por ele, eu faço. Pergunta que eu quero fazer a você e faço a mim, no meu íntimo, no meu coração. O que é que você não faz por Deus?
Porque ser temente a Deus implica em o que precisar fazer por Ele, eu faço. O problema é que o Evangelho está sendo distorcido e as pessoas estão buscando um Evangelho de que Deus vai fazer por mim. O que é que Deus vai fazer por mim? O que é que Ele pode fazer por mim? Sabe? Eu estava vendo uma ilustração falando sobre isso e dizendo que os cultos passaram a ser, né, a ser trazidos para o homem. O homem passou a ser o centro dos cultos. E aí o que Deus vai fazer por mim? Aí é o culto da vitória. A vitória é para quem? A vitória é para louvor de Deus? É louvor do Senhor? Se for, amém. Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar, amém. Mas o culto da vitória está insinuando que eu preciso de alguma coisa, então eu vou lá buscar naquele dia, naquele culto, porque eu vou ter o culto, vou participar do culto da vitória. E aí nós vamos fazendo reuniões e fazendo os nossos encontros e fazendo os nossos cultos voltados tão somente para nós, para aquilo que nós vamos conseguir, para aquilo que nós vamos alcançar, para as coisas que Deus tem para dar, e Deus tem muito para dar. Mas eu quero te dizer que servir a Deus, ser temente a Deus, é ter um compromisso com Ele, você com Ele. É uma direção que inicia daqui para lá, porque de lá para cá já começou há muito tempo, desde a fundação do mundo, segundo as Escrituras. Né? O compromisso de Deus conosco começou antes de nós nascermos, antes de nós pensarmos em existir. Ele já tinha compromisso conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compromisso de Deus para com os homens. E quando fala da obra da redenção, fala que essa obra está feita antes da fundação do mundo. Toda obra, planejamento de salvação, de oportunidade, de abertura de porta para o homem foi feito antes da fundação do mundo. E a realidade é que nós estamos aqui pensando nas coisas da terra, amando as coisas da terra e querendo as coisas da terra e achando que isso é relacionamento com Deus. Eu quero dizer que temer ao Senhor é abrir mão de tudo aquilo que eu sou, que eu quero, que eu preciso, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja louvado. E isso é evangelho, irmão. Porque se não for assim, a gente vive uma vida de religiosos. Religiosos tem muitos. Mas a proposta da Bíblia Sagrada não é criar religiões. A proposta da Bíblia Sagrada é viver aquilo que vai fazer a gente andar no meio do centro da vontade de Deus. E a pergunta eu volto a fazer: o que eu precisar fazer por Ele, eu faço? Faço, de fato. A segunda coisa, o que eu precisar deixar para segui-lo, eu deixo? Porque uma certa vez um jovem queria seguir a Jesus. Vocês lembram disso? Eu vou te seguir, Senhor. Achei uma boa esse negócio de evangelho aí, dessa turma que está te seguindo. Achei isso legal. Vou te seguir. Jesus falou: tá bom, vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e depois vem comigo. Porque o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Então, se você quer andar comigo, vai andar dentro dos meus princípios. E a pergunta que eu faço: o que eu preciso deixar para segui-lo, eu deixo? A gente se apega a determinadas coisas, a gente vai vivendo um evangelho de raso, né? Sem compromisso. Mas temer ao Senhor significa o que precisar fazer por Ele, eu faço. Não há uma outra forma de temer ao Senhor, colocar em prática o meu amor a Deus, manifestar o meu amor a Deus, que não seja assim. Eu sei que a maioria dos que estão aqui tem filhos. E eu tenho certeza absoluta que o teu amor pelo teu filho te faz dar a tua vida por ele. Sim ou não? Se o ladrão chega assim, ó, ele vai morrer.
Mas ele pode não morrer se você morrer no lugar dele. O que você faz? Não, mata ele. Não tem nada com ele. Vai fazer isso? Não. Você vai dizer, pode matar aqui. Deixa ele. Você dá a vida. Então o que precisar fazer por ele eu faço, mas só faz se amar. E não é declarar que ama, é amar ao Senhor. Por isso que eu coloquei amor prático a Deus. Temer ao Senhor é amor prático a Deus. Respeito verdadeiro e devoção ao Altíssimo, sem reservas. É guardar os seus mandamentos e praticá-los. Negar-se a si mesmo e colocá-lo em primeiro lugar na vida. Isso é amar. Se eu consigo me negar, o que é negar-se? Negar-se a si mesmo. As minhas vontades, os meus desejos, os meus planos, os meus projetos. Nenhuma dessas coisas vai estar em prioridade, sabe? Diante de Deus. Isso é temer a Deus. Aí quando eu olho para Jó, ele era íntegro, verdadeiro, no seu íntimo. Ele era reto, ele era justo no relacionamento com as pessoas. Mas no relacionamento com Deus, ele era temente a Deus. Quem deu esse testemunho dele? Foi Deus. Eu paro para pensar e falo, Senhor, ser temente, que é o princípio da sabedoria, que se sabedoria é colocar em prática o conjunto de conhecimentos adquiridos, então eu tenho sido, de fato, temente a Deus. E eu vou repetir isso. Não basta estarmos na igreja, não basta virmos, não basta termos conhecimento, não basta andarmos com gente do mesmo credo, não basta. Nós temos que ter uma vida com alicerces semelhantes ao de Jó. E aí depois eu fui entender por quê. Eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, olha, quem não é íntegro não suporta. Quem não é íntegro não suporta. Quem não é reto não suporta. Quando vem a aprovação, e eu estou falando isso também, uma das coisas que veio ao meu coração foi daquilo que temos falado acerca da proximidade do fim. Quando virá uma perseguição e já está, com rumores, as coisas acontecendo diante dos nossos olhos, uma perseguição ao que é evangelho, ao que é cristianismo, e gente morrendo, e gente sendo perseguida, e quando isso se intensificar, quem não é íntegro não suporta. Quem não for reto não vai suportar. E quem não temer a Deus, menos ainda. Menos ainda. Conheço a história de um pastor que pregava em países onde havia proibição de se falar do Evangelho. Países comunistas, países fechados, ditatoriais, e não podia falar de Jesus, de Evangelho lá, e ele foi para lá para anunciar o Evangelho de Jesus para as pessoas, e ele foi pego, ele e a sua família. Foram na casa dele, pegaram ele e a sua família. E quando pegaram esse pastor, o prenderam. E a sua família levaram para um pátio. Da cela que ele estava, tinha lá uma janelinha, um grade, e da cela que ele estava, ele via o pátio da prisão onde ele estava. E ele viu que a sua família estava toda no pátio. E o homem que estava no pátio com a sua família estava armado. E ele gritava e dizia: pastor, nega o teu Deus, desiste disso e salva a tua família. Salva você e a sua família. E aí botou a arma na cabeça da mulher dele, e ele num dilema profundo. E ele diz: e aí, pastor, vai, tua oportunidade de salvar tua mulher.
E a mulher com os olhos fechados, chorando, e ele chorando, e naquela angústia, e o homem apertou o gatilho e matou. E ela cai, as crianças choram, se desesperam, e aí vira para a criança, pega a primeira criança, e aí pastor, teu filho, hein? Pega o mais novo e vai executá-lo. O pastor permanece calado. E ele mata aquela criança. E aí depois ele pega o filho mais velho, já grandinho, e coloca a arma na cabeça dele. E aí, vai salvar esse ou vai deixar morrer também? E aí ele já estava com uma dor tão profunda que ele pensou em desistir, salvar pelo menos a vida do filho. E o filhinho dele gritou: papai, não faça isso. Permaneça fiel, porque nós vamos nos encontrar de novo. Morreu. O pastor também morreu. Mas só suporta quem tem alicerce. E virão dias muito difíceis por aí. Que está previsto, escrito nessa palavra, que é fiel e verdadeira, que se cumpre, se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir esta palavra. O que está escrito são coisas terríveis que ainda vão surgir. E como é que fica a gente no tocante aos nossos alicerces? Se não tivermos firmeza, casa construída em areia cai no primeiro vento. Por isso que a Bíblia nos sugere a construir nossas casas sobre a rocha, que é onde há firmeza. E aí a pergunta de novo: o que eu precisar fazer por ele eu faço? O que eu precisar deixar para segui-lo eu deixo? Eu nego-me, consigo negar a mim mesmo e colocá-lo em primeiro lugar na minha vida? Isso é amá-lo. E a gente vê pessoas declarando: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Religiosos dizem isso o tempo todo: eu amo a Deus. E João 14, versículo 21 a 24 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amar a Deus é isso. Não é cantar, não é declarar, não é dizer, não é guardar os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos, é ter os mandamentos e guardá-los, o que aponta para praticar aquilo que se tem. E por último, Jó, a palavra diz, desviava-se do mal. Ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. O que é desviar-se do mal? A não ser santificação, a não ser purificação, a não ser limpeza diária, a não ser examinar-se com o propósito de não se contaminar com nada que desagrade aquele que me alistou, aquele que me chamou, que desagrade a Deus. Viver com o cuidado e a disciplina e a preocupação de quem tem como principal compromisso na vida agradar a Deus. Desviar-se do mal é santificação, é uma proposta de santificação. Eu pego tudo aquilo que eu sei, que está na minha vida, que está fora do lugar, que está em desacordo, que está numa situação que está manchando as minhas vestes espirituais. Eu pego tudo isso e vou deixando. Isso é desviar-se do mal, é abandonar, é romper todo compromisso com o mal, com aquilo que está errado, santificar-se diariamente. Tem muita gente que pega isso aqui e diz, para o cara ser santo ele tem que se vestir desse jeito. Irmão, eu já vi gente vestida, eu costumo dizer, né, antigamente tinha muito essa questão de crente andar de terno, né? Como eu disse, eu não gosto nem de ser chamado de crente. É um nome pesado, pejorativo.
ridicularizado. Eu tenho compromisso com Deus. Minha vida é do Senhor. Essa é a minha postura e essa é a minha religião. Agora, antigamente as pessoas andavam de terno, né? Alguns ainda andam em algumas denominações. Eu respeito. Eu acho que princípios e valores e dogmas, tudo aquilo que for feito no intuito de, né, meu coração agradar a Deus, amém. Eu acho que cabe. Nós não andamos. Mas andar de terno ou não conota nenhum tipo de santidade ou compromisso com Deus. Não conota. Eu estou lutando para trazer um amigo aqui, e louva a Deus pelo Pio estar aqui hoje, porque o Pio eu convidei algumas vezes e ele falou, não, Pio só para os íntimos, tá? O nome dele é Marcelo. Mas eu chamei algumas vezes e ele, não, eu vou ver, ele nunca disse que vinha. Ele falou, não, eu vou ver, vou tentar e tal. E hoje ele veio sem me falar. Bom, ainda trouxe as coisas. Melhor ainda, uma surpresa linda. E eu tenho convidado um amigo que trabalhou comigo, né, em um outro lugar, e ele disse para mim, não, eu vou comprar uma roupa para ir lá e tal. Mês que vem eu vou comprar essa roupa e vou lá. Eu falei, pra quê? Aí eu falei assim, eu vou te mostrar uma das pregas. Hoje, por acaso, eu estou assim, um pouquinho mais arrumado, porque meu filho está fazendo aniversário, minha mulher fez questão da gente vir mais... Mas a gente vem de camiseta, né? A gente vem como a gente anda, como a gente é. E aí ele falou, eu falei, eu vou te mostrar uma pregação nossa lá, para você ver como eu estou. Quem pregou fui eu. Então, para você ver que não precisa comprar roupa, cara, para ir para a igreja, por favor, vá para a igreja com a roupa que você tem. Ele ficou de vir, ele vai vir. Assim como o Marcelo me alegrou hoje, ele vai me alegrar também, qualquer hora dessa. E eu costumo dizer, as pessoas de terra, se você quer ver gente de terra, tem lá no centro da cidade, durante a semana, um monte de gente de terra, e sem caráter, não tem, sabe, não tem compromisso com Deus. Então, desviar-se do mal, ou santificar, não está no contexto externo, daquilo que eu posso apresentar externamente, porque eu posso enganar muita gente. Mas santificar-se é um compromisso total com o Senhor, sabendo que Ele é santo. E quando os anjos se referem a Ele, os anjos não falam só que Ele é santo, mas os anjos dizem que Tu és santo, santo, santo. É para que não haja nenhuma dúvida da santidade, compromisso de Deus com a sua santidade. E Ele olha para nós e espera de nós exatamente isso, um comportamento de gente que se rendeu, de gente que já entendeu que para se relacionar com Ele precisa se limpar, precisa, né? E Jesus fala disso lá em Mateus 23, ele diz isso, ele fala, vocês, escribas e fariseus e hipócritas, que vocês se preocupam em limpar o copo e o prato por fora, mas eu vos digo, limpai primeiro por dentro. Limpe o copo e o prato por dentro, para que o seu exterior também seja limpo. Então, não é o que eu faço externamente, mas é o que eu sinto internamente, são os meus compromissos, de santificação é isso, os meus compromissos, as minhas alianças internas com Deus. E isso vai refletir externamente. Me convidou para alguma coisa que eu não quero, que eu sei que não vai agradar a Deus, vai manchar as minhas vestes espirituais, eu não faço, ainda que me ofereça o mundo. Não faço, não participo, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se assenta, né, com os escarnecedores, ou seja, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor nos lava, a lei do Senhor nos purifica, a lei do Senhor nos confronta, a lei do Senhor nos limpa, nos faz participar de um processo de santificação, que é o que todos nós precisamos diariamente. Eu preciso acordar, pensar nisso. O que está errado ainda na minha vida? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso acertar?
E Jó tinha essa característica, ele se desviava do mal. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Isso é uma palavra para nós refletirmos, né? Para refletir mesmo, para nós refletirmos, mas muito para nos confrontar nos nossos posicionamentos, da nossa verdade. Que a verdade do nosso ser seja essa aqui. Porque nós muitas vezes não suportamos as lutas, as adversidades e o peso daquilo que sobrevém. Não suportamos porque falta alicerce. Falta alicerce espiritual para muita gente. Muita gente desistindo do Evangelho, muita gente desistindo de Deus, muita gente se afastando, muita gente indo embora, porque falta alicerce. E eu tenho um compromisso com Deus de pregar a palavra. Eu não tenho compromisso com homem algum. Meu compromisso é com o Senhor. Eu vou pregar a palavra, sempre vou pregar, não importa. Lá no trabalho, graças a Deus, nós temos um momento a gente se junta lá na hora do almoço, né, Marcelo? A gente se junta lá e a gente conversa das coisas de Deus. E às vezes eu esquento minha marmita 3 vezes, porque eu esquento a primeira vez e a gente fica conversando, aí o micro-ondas desliga, aí eu tenho que esquentar de novo, para conversar de novo, e a gente vai conversando. E já tem questões suscitadas na semana passada para a gente falar na segunda-feira, e assim vai, mas a gente ama a palavra, a gente quer a palavra, mas não basta querer, a gente tem que viver isso, e é um desafio diário nosso. E a santificação é uma proposta disso. Eu limpo o meu interior, eu limpo o meu ser, eu arranco de mim tudo aquilo que me atrapalha, porque se eu estou disposto a fazer o que for por Ele, isso de fato reflete o amor que eu tenho. Eu encerro essa palavra aqui. Mas assim como todas as outras que nós pregamos, ministramos nesse lugar, eu quero dizer o seguinte: essa vai ser só mais uma. Se você não tomar para si aquilo que você ouviu e trazer para o teu ser, para a tua vida, como uma proposta, falar: Deus, eu quero. E eu não estou pregando para o mundo. Deus não me colocou nesse tempo, pelo menos, para pregar para o mundo. Eu estou pregando para algumas pessoas que vão nos ver, estão nos vendo e vão nos ver ainda por live, né, nesse vídeo. Mas, sabe, essa palavra é uma palavra para nós, para gente que tem compromisso com Deus. Que alicerce é que nós temos? Por que nós somos tão fracos nos nossos compromissos, nas nossas alianças? Cadê a firmeza? Nós sabemos que para fazer um alicerce, normalmente se usam materiais, né? Tem que ter um bom cimento, tem que ter uma quantidade certa de cimento, pedra e areia, não é isso? O pessoal que conhece aí tem que ter uma quantidade certa. Eu quando fui fazer minha casa, eu me lembro que nós compramos uma casinha e essa casinha ela não tinha colunas, né? Antigamente se fazia casas assim, né? E ela não tinha colunas e ela era frágil, uma casa frágil, e a gente queria fazer um outro andar, não podia. Aí fizeram o seguinte: vamos cavar aí as sapatas, né? E cavavam buracos enormes assim, ó. Eu não conheço dessas coisas, mas vi fazer. Cavavam buracos enormes e em vários pontos, para fazer a sapata, para encher de concreto, para encher de, sabe, para dar firmeza, para subir, né? Para fazer um outro andar. E assim é a vida do cristão. Se a gente não tiver alicerce, e mal comparando, a gente não sobe, né? A gente não vai conseguir vencer. E a Bíblia diz que nós vamos ter muitas aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo. E bom ânimo a gente adquire com aquilo que a gente se alimenta, meu irmão. A palavra da Bíblia Sagrada, daquilo que Deus fala conosco. Eu ia dar um castigo para vocês que estão aqui nessa manhã, mas eu resolvi não dar.
Eu acho que Deus teve misericórdia de vocês. Eu ia ler o Salmo 119 para vocês, para fechar essa palavra. Eu não sei quantos conhecem o Salmo 119. Ele só tem 176 versículos, né? E é aquele salmo que todo mundo pede, quando vai falar do salmo, perdoe, irmão, eu vou ler aqui só um pedacinho, parece que está... Lá no Salmo 199 está na Bíblia, o 119 está na Bíblia, é para ser lido, ok? Aí eu coloquei lá, eu falei assim, não, eu não vou ler não, eu vou cansar os irmãos, eu vou botar o Cid Moreira lendo, né? Eu vou botar o áudio do Cid Moreira lendo. Aí ficou pior, porque o Cid Moreira lê lento, sabe? Aí lendo, aí ele começa assim, felizes são os que não podem ser acusados de nada. Aí dá aquela pausa. Eu falei, aí eu marquei o tempo do vídeo dele, 27 minutos. Eu falei, vou matar o pessoal, né? Eu falei, não vou fazer. Aí o que eu fiz? Por que eu falei do Salmo 119? Porque o Salmo 119 foi escrito por Davi. E há uma conexão profunda da vida de Jó, do entendimento de Jó e daquilo que falamos hoje com o Salmo 119. Uma identificação profunda. Eu aconselho você a ler. Se você não conseguir ler num dia só, leia em 2. É um capítulozinho lá dos Salmos, né? 119, 176 versículos. É grande. Eu li ontem todo. Depois ainda botei o Cid Moreira para ler para mim. E fiquei lá quase ou mais de 1 hora meditando nele. Mas faça isso. Pega o Salmo 119, vai meditar nele, porque ele vai fazer uma conexão com isso que nós tratamos aqui nessa manhã, tremendo. O que me parece é que o Davi conhecia a história de Jó, né? Ou então há uma ligação espiritual tão grande nessa coisa, que eu resolvi ler só até o versículo 11. Olha que alívio. De 176 versículos, eu vou ler do 1 ao 11 para vocês. Mas vou sugerir que vocês continuem lendo, porque vocês vão identificar muita coisa daquilo que tratamos aqui. Presta atenção, Salmo 119. Eu vou ler na versão, na linguagem de hoje, porque ela é mais elucidativa, ela explica melhor, ela abre melhor o entendimento. Mas se você tiver outra versão, não tem problema. O significado das palavras são os mesmos, só que estão com sinônimos e com colocações um pouquinho diferentes. Diz assim: felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos destes as tuas leis e mandastes que a cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade, é uma expressão. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus juízos, os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis, peço-te que não me abandones nunca. Como pode um jovem ou um mancebo conservar pura a sua vida? Eu vou só mudar essa questão aqui. Como pode alguém conservar pura a sua vida? A resposta vem: é só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. E por fim, o 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a única forma. É guardar, colocar em prática essa palavra. Aí a gente vai conseguir agradar o coração de Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você, tenha abençoado a sua vida, que entre e permaneça no teu coração e te incomode, tire o teu sono.
mas que você faça aquilo que Deus vai trazer e que o Espírito Santo vai trabalhar em você. Deus nos abençoe. As nossas crianças vão fazer uma pequena apresentação que a gente pediu para que eles fizessem, e eu vou pedir a paciência de vocês e a atenção para a gente ver o que eles prepararam para nós.